Então, cumprimentando a todos e a todas, é uma alegria participar de mais uma edição deste evento que discute gênero e cultura prisional. E cá estamos, então, para apresentar um trabalho intitulado Encarceramento Feminino e Invisibilidade no Maranhão, uma análise sobre a efetividade de direitos no contexto do Estado democrático de direito pós-88. Eu me chamo Tiago Alisson Cardoso de Jesus, sou professor aqui no Maranhão, que é o estado situado no nordeste do Brasil. Me vinculo à Universidade Estadual do Maranhão, à Universidade Selma, e também aqui estou como na condição de professor que também pesquisa no Centro Universitário Estácio São Luís. E o trabalho que nós vamos apresentar é de minha autoria e também orientação, e em coautoria com os alunos Gabriela Barbosa Pereira Ribeiro, que daqui a pouco vou transmitir a fala para ela, e também dos alunos Paulo Sérgio Costa Ribeiro Júnior, Flaviane Nogueira Rodrigues, que por motivos pessoais não puderam conosco participar dessa apresentação. O trabalho se situa em uma ambiência brasileira, que é a ambiência do fenômeno do encarceramento em massa. O Brasil, tal qual os dados que, portanto, revelam a questão prisional mundial, conta, portanto, com uma grande, quantidade de presos, sejam eles provisórios ou já cumprindo pena definitiva. E uma taxa de aprisionamento de 525% em uma crescência entre os anos de 2000 a 2016. Neste grande encarceramento, ou naquilo que Bauman chamou de hiperencarceramento, se situam também algumas pautas que foram feitas invisíveis, como encarceramento de pessoas com deficiência, de comunidade LGBTQIA+, encarceramento também de indígenas e também encarceramento feminino de mulheres. E nesse contexto, portanto, em alusão à própria Constituição da República, que aqui no Brasil, no dia 5 de outubro, completou 32 anos de sua promulgação, e também aos preceitos convencionais, a exemplo das regras de Bangkok, falar do encarceramento feminino é trazer à pauta uma problemática que historicamente foi feita invisível. E aqui, pois, para o Maranhão, nós temos, pois, políticas públicas que almejam efetivar os preceitos convencionais e os preceitos constitucionais a fim de garantir a dignidade da mulher em conflito com a lei. Esse trabalho, então, ele deriva das investigações realizadas na iniciação científica das universidades já referidas, utilizou como metodologia uma perspectiva da sociologia reflexiva, discutindo, pois, aquilo que é dito, aquilo que não é dito, aquilo, portanto, que restou velado, à luz de Bourdieu e de Foucault. Também fez uso de uma metodologia comparativa, a fim de, portanto, perceber esse distanciamento entre o mundo ideal e o mundo real da prática dos dilemas experimentados. E, para tal, fez uma abordagem qualitativa, com uma pesquisa que ela é predominantemente exploratória, mas também descreve as estruturas normativas que existem para tratar a questão criminal aqui, ora em apreço. E fizemos também o uso de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, bem como análise de conteúdo e de discurso, para, portanto, trazer à tona a problemática da efetivação de direitos no ambiente, pois, maranhense, locus da nossa análise, em uma ambiência também de Estado democrático de direito, que ainda que se reconheça a construção da culpa tida como ficção jurídica, a pessoa em conflito com a lei penal, que agora adquire a situação de apenado, não deixa de ser pessoa e deve ser, pois, tratada também pela sua condição de essencialidade humana que não lhe foi retirada, tal qual se ali ingeriu na liberdade de locomoção, que é o objeto, pois, da pena de prisão com pena privativa de liberdade e estratégia político-criminal utilizada no Brasil e nos diversos estados, pois, contemporâneos. Para tanto, então, fizemos uso de dados oficiais, oriundos tanto do Departamento Penitenciário Nacional, bem como de levantamentos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça e também dos dados consolidados aí pela Ordem dos Advogados do Brasil e de tantas outras organizações, inclusive aquelas não governamentais no âmbito internacional. E aí, pois, eu passo agora a palavra para a Gabriela Barbosa Pereira Ribeiro,
que é estudante, bolsista, FAPEMA, na Universidade de Selma, aqui no estado do Maranhão, para que ela então relate os resultados obtidos nesta pesquisa que encontra-se em andamento. Bom, como resultados obtidos, depreende-se a dificuldade na obtenção de dados atualizados para poder estabelecer um padrão das mulheres encarceradas no Maranhão, que em sua maioria são jovens, pardas e negras, têm grau de instrução incompleto e são condenadas por tráfico de drogas. Além do déficit de vagas, porque dos 6 estabelecimentos prisionais presentes no estado do Maranhão, somente um deles é exclusivamente destinado às mulheres, que é a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina. E as outras encontram-se em penitenciárias mistas, carecendo de análise empírica detalhada acerca das condições de cumprimento de pena dessas mulheres em unidades prisionais mistas, sem registro de célula adequada gestante, berçário ou creches. Devido à carência de relatórios oficiais e públicos de inspeção nas unidades prisionais femininas do Maranhão, considerando que o último foi realizado em 2015, divulgado pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, não abarcou a visita a uma unidade prisional feminina, então não tem registro de dados sobre assistência à saúde, assistência material, alimentar e outros direitos. Portanto, a questão perpassa do local de cumprimento de pena e seus impactos refletem as finalidades penais, da reinserção social e os efeitos sociológicos da prisão na ambiência da mulher em conflito com a lei e daqueles que dela dependem, bem como demonstram um processo contínuo e histórico de destituição dos direitos das mulheres também no intramuros. Então, com muita alegria e lisonjeados por essa possibilidade de participação deste evento, nós cumprimentamos toda a comissão científica e esperamos que com essa pesquisa a pauta do encarceramento feminino, tal qual tantos outros dilemas, né, que infelizmente a pauta político-criminal adotada no Brasil e nesse contexto também de ondas de conservadorismo que destitui as pessoas no altíssimo grau, o que há de pior, né, naturalizam-se as violências, que essa pauta, portanto, humanitária seja aberta, refletida e nos ajude também a pensar novos caminhos e rumos para as expressões político-criminais também, né, aqui no nosso Estado brasileiro e pensar também para o mundo. E não tem dúvida que a pauta, então, da questão de gênero no âmbito prisional, no que toca ao encarceramento de mulheres, é uma pauta importante. Traz-se à tona, então, a mulher na condição de mãe, a mulher na condição de gestante, lactante, ou que também, por vezes, tenha sob essa custódia uma pessoa com deficiência. Vislumbrando, então, com certeza que esta mão forte do Estado, por vezes, extrapola a pessoa em conflito com a lei penal e alcança também seus familiares, suas comunidades e seus entornos. Precisamos, então, de fato, reafirmar direitos da pessoa em conflito com a lei penal, da pessoa presa, porque assim também nós estamos reafirmando direitos da pessoa humana. E nesse contexto, então, nós agradecemos ao Simpósio Internacional sobre Gênero e Cultura Prisional pela oportunidade e nos colocamos daqui do Maranhão pela via remota, já que a pandemia permitiu que assim fosse, à disposição para eventuais dúvidas e contatos. A organização tem os nossos contatos como e-mail e também contato telefônico para eventuais dúvidas, sugestões e também estamos à disposição para atuar em rede. O nosso muito obrigado.